Wait a minute, you! You take them heaters away from you and you're nothing, you know that? You talk yourself in the river. You take the good goods away and the kickbacks and the shakedown cabbage and the pistol arrows and you're nothing! Olá, amigos do PFC, começando mais um podcast de filmes clássicos. Episódio 91, e nele a gente vai falar de um filmaço de Elia Kazan chamado Sindicato de Ladrões, On the Waterfront, filme de 1954, produzido por Sam Spiegel e vencedor aí de 8 Oscars da Academia. Filme muito celebrado por suas atuações, principalmente, é claro, Marlon Brando, que faz par aí com a Eva Marie Saint em seu primeiro filme, mas temos outros atores coadjuvantes aqui de nome: Lee Jacob, Rod Steiger e também o Karl Malden, que fazia parte lá do Actors Studio. Antes de começar um recadinho, a gente tem uma novidade aí para contar. A gente está também no Spotify agora, procura a gente por lá, Podcast Filmes Clássicos, e você continua podendo acessar o nosso podcast pela nossa página oficial, filmesclassicos.com.br. Pode encontrar a gente em diversos podcatchers aí, só procurar que a gente está no iTunes também. E se você quiser, pode acessar a nossa página no Facebook e também o grupo que se chama Podcast Filmes Clássicos. Então, galera, para fazer esse filme aí do Elia Kazan, a gente trouxe aqui de volta Pedro Bizelli, músico, fala de São Paulo. Beleza, Pedro? Opa, beleza, Fred? Boa noite. Boa noite, tudo tranquilo? Tranquilo. Alexandre Cataldo também, de volta aqui, claro, como sempre. E aí, Fred? Tudo bem? E aí? Tudo bom, Pedro? Bem-vindo novamente. Beleza, Cataldo, mais uma vez, uma honra estar aqui com vocês. Beleza. Então, tá bom. Vamos Alexandre lá. fala de Blumenau, eu, Fred Almeida, falo do Rio de Janeiro. Então vamos começar a falar de mais um filmaço aí pro nosso podcast, certo? Certo. Filmaço. Voltando pro cinema americano, né? Isso. Depois aí, de uma temporada de Eisenstein. Isso aí, né? Sanduichado aí, né? Entre 2 episódios do Eisenstein. Então estamos fazendo um filme aqui, um dos grandes filmes. Acho que é o primeiro que a gente faz do Elia Kazan, né? Eu acho que sim. Não sei se a gente fez outro. Um dos meus diretores prediletos, esse aí... Esse é fera, né? Esse é fera, eu gosto bastante. E é um diretor que não é tão badalado, né? Talvez até em razão aí de ter tido o filme dele meio queimado, pela aquela questão do depoimento que ele fez voluntariamente para o comitê, né, apontando a famosa o dedo, caça né, às bruxas, citando nomes. Isso foi algo que marcou a vida pessoal dele, lá no meio de Hollywood, até entre os fãs, de certa forma virou meio que feio gostar do Elia Kazan, que era um dedo duro e prejudicou carreiras. Até não faz muito tempo, eu não lembro se ele ainda estava vivo, ele morreu em 2003 ou 2004, por ali. Teve uma cerimônia de Oscar em que, se eu não me engano, foi dado feito uma homenagem a ele. Eu acho que provavelmente vivo, né? Um Oscar póstumo, um Oscar honorário, não póstumo. E teve algum tipo de protesto, pessoas se recusando a comparecer, algo desse tipo, eu não lembro detalhes. Eu lembro disso que eu vi, foi numa cerimônia do Oscar, e foi dado um prêmio a ele pelo conjunto da carreira, né? da carreira da obra. Aí eu lembro que o Scorsese foi lá recebê-lo, né? Deve ser aquele Irving Thalber Award, né, que eles dão. Pode ser, não me recordo exatamente. A gente já vai pesquisar e já fala dentro do episódio ainda. Mas eu acho que esse problema dele com a RUAC lá, né, essa história dele citar nomes, né, lá naquelas investigações que o Congresso estava fazendo ali a respeito de comunistas infiltrados na indústria cinematográfica e tal, acabou afetando esse filme aqui, né? Não posso dizer se foi um problema, porque acabou que ficou muito bom, apesar disso, mas o que eu pesquisei é o seguinte, que ele
tinha começado uma primeira versão do roteiro desse filme aqui com o Arthur Miller, né, lá por volta de 1951. Eles chegaram a fechar um acordo com Harry Cohn na Columbia para produzir o filme, né? Só que o Cohn queria que mudasse, né, tirasse os tons, deixasse o filme mais né? pró-América. Deixasse o filme mais pró-América e com menos tons subversivos ou algo do gênero. Eu acho que ele queria até que substituísse os sindicalistas por comunistas. Né? Isso. Ia ser a figura de comunistas, não dos sindicalistas, porque ele não queria realmente problema com o pessoal do sindicato, né? Das docas e tal, né? Os estivadores. A ideia do original o roteiro que chegou a ser escrito pelo Arthur Miller, que, se eu não me engano, tinha já alguma parceria anterior com o Kazan no teatro, né? E eles chegaram a escrever, ela baseado seria The Hook, né? Isso, o nome. O título, baseado no Red Rook, que é a zona portuária do Brooklyn, né? E realmente o Cohn encampou o projeto, mas ficou propondo tantas modificações que a certo ponto o Arthur Miller resolveu pular fora. E dizem que o Arthur Miller ficou meio decepcionado aí com essa postura do Elia Kazan frente a RUAC, né? Aquelas audiências da RUAC, que é aquela House of Un-American Activities Committee, quer dizer, o comitê de ações anti-americanas, né, que eles chamavam. Isso aí é um episódio biográfico do Kazan, mas que nesse caso, apesar de a gente estar falando desse filme, tem toda a relação com esse filme, né? Porque, inclusive, sempre teve muitas elucubrações se esse filme foi feito pelo Kazan e também pelo roteirista Bud Schulberg, né, posteriormente, para servir como uma justificativa deles... do depoimento que ambos deram, né? Porque o Schulberg também foi um cara que fez depoimento para a comissão, né? Então seria como... Porque no filme a gente vai ter um personagem central que é o Terry Malloy do Marlon Brando que vai lá dedurar, né? Ele vai lá naquela comissão que está sendo para investigar os problemas do sindicato da zona portuária, né? E ele vai lá e no filme também tem aquela primeira reação de todos os colegas que ficam olhando meio torto para ele passa a ser quase um pária, né? Sim. E depois, no final, é que acaba conseguindo algum tipo de aceitação. Mas então sempre parece quase óbvio, né, que tem relação, sim. Mas tem alguns indícios que até apontam no sentido contrário. A gente vai falando aí aos poucos. Só um parênteses aqui, que tem um outro diretor, né, assim, antes de começar mesmo com o filme, que é um diretor que eu acho assim excelente e muito colocado de lado também por essa razão, só que ele teve realmente participação no Partido Comunista, que é o diretor daquele filme A Grande Ilusão, de 49, né, e o Desafios à Corrupção, que é o Robert Rosen. E esse Robert Rosen, ele até escreveu uma biografia que ele explica o porquê ele saiu do Partido Comunista, né, e dedurou todo mundo. E por que ele foi boicotado. Ele morreu pouco depois daquele filme, né, com o Paul Newman, né, o Desafio à Corrupção. Eu acho ele também um excelente diretor e pouco se fala, né, em Robert Rosen. Se fala até do filme, né, do Desafio à Corrupção e da Grande Ilusão, mas o nome dele é meio também meio um pouco esquecido, apagado, né? Esquecido, né? Tido como um segundo nível. E o caso dele, o caso do Kazan, ele tinha sido realmente filiado ao Partido Comunista nos anos 30, né? Se eu não me engano, em 1935 ou 36, ele já estava desgostoso com o que ele viu lá dentro e optou por sair. E pelo que consta, as pessoas, que foram cerca de 7 ou 8 nomes que ele citou, eram relacionados àquela época, ou seja, coisa de 15 anos antes, praticamente. Então não é que ele traiu alguma amizade daquele momento ou coisa assim. Ele relatou coisas que ele viu antes e segundo consta também, ele não contou nenhuma novidade para o comitê, né? O grande problema desse depoimento dele não foi os nomes que ele falou em si, mas o fato que ele, sendo talvez a pessoa mais famosa em Hollywood
a colaborar, meio que chancelou aquilo tudo lá, deu moral para aquela comissão. Né? E mais do que isso, né? Quando ele depois começou a ser criticado por isso, ele foi ao jornal publicar um artigo, que foi na verdade escrito pela mulher dele. Ele revelou isso algum tempo depois, mas enfim, escrito pela mulher dele, mas com as ideias que seriam dele, para justificar o porquê da denúncia dele. É um artigo publicado, se não me engano, em 52. Então aquela coisa, não é que ele foi lá e depois quietinho e ficou só lá nos autos e ficou na dele, não, ele ainda veio a público justificar, depois mesmo, citei nomes mesmo, porque eu acredito, a parada. Então peitou e levou isso publicamente. Então aí sim, claro, ele ficou no olho do furacão, né, e ficou marcado por isso. Tem um pouco de exagero dos dois lados também, porque aí dizem que carreiras foram encerradas por causa dele, talvez por causa da comissão. Muita gente foi prejudicada, mas não exatamente por causa do depoimento dele, né? E ele tinha convicção no que estava fazendo, muito bem, fez. Aí a questão foro íntimo. O fato é que o Bud Schulber se juntou aí ao projeto, né? E eles fizeram aí esse roteiro baseado aí em artigos, né, publicados em 48 por um cara chamado Malcolm Johnson, que inclusive ganhou o Pulitzer. Isso. Sobre a criminalidade nas docas de Hoboken, né? E... na verdade, Fred, só assim, interrompendo, a questão dos artigos, né? O foco daqueles artigos do Malcolm Johnson, jornalista, né? Que escreveu a partir de 47, 48, era em Manhattan, né? O tal do West Side lá, né? Que era realmente barra pesadíssima, e aquilo ali já era barra pesadíssima desde de que os irlandeses se instalaram lá e dominaram a coisa toda, né? Tinha um chefão irlandês lá desde 1912, mandava naquilo tudo, e seria até meio que aparece um pouco citado no filme como sendo aquele cara que assiste na TV lá o depoimento contra o Johnny Friendly e diz que não quer mais falar com ele. É um cara meio misterioso que eles fizeram questão de botar na história, né? Mas, enfim, a história seria do West Side, né? Só que, e tentaram fazer o filme lá, só que a barra lá era tão pesada que era impossível, impraticável eles fazerem um filme abordando essa realidade lá mesmo, que eles iam correr riscos reais, entendeu? Eles foram proibidos pelo chefão lá de filmar isso lá. Então daí eles transpuseram para Nova Jersey, que é ali do lado, na verdade, atravessando o rio. O Kazan acho que morou em Nova York, então ele conhecia aquela região ali bastante. Aquela barra era pesadíssima e como acontece em várias situações aí, em outros ambientes, mundo afora, de corrupção e crime, uma relação até de complacência com o Estado, né? O governo não se metia naquilo lá, sabia dos problemas e a polícia não entrava lá. A igreja meio que trabalhando em conjunto, né? Vamos dizer, apoiando indiretamente, porque gostava de receber as doações lá do pessoal do sindicato, enfim, panos quentes, até que um dia chegou um padre lá e tentou, e ficou abismado com aquela exploração e tudo, e tentou escrever carta para senador, essas coisas todas, e já chamaram ele no canto e falaram, olha, o cara pediu transferência no dia seguinte. E aí um tempo depois chegou um outro padre, o padre John Corridan, que é o padre que está representado no filme pelo Karl Malden. E aí esse cara, ele realmente arregaçou as mangas e começou a trabalhar, não a parte religiosa como um padre propriamente, mas foi o cara que conseguiu uma série de ganhos ali para os estivadores do West Side, aquela coisa toda. Então esse cara sabia tudo e durante 6 anos trabalhou ali, conhecia todos os problemas e tal. E aí quando o tal do Malcolm Johnson resolveu escrever esses artigos, ele foi lá, começou a perguntar para um, para outro, olha, quem que é a pessoa que eu devo entrevistar? Olha, não precisa entrevistar mais ninguém, só uma pessoa. Vai direto no padre John Corridan. Então o padre John Corridan é o cara que passou todas aquelas coisas que foram trabalhadas
pelo Michael Johnson, publicou no jornal Nova York, ganhou o prêmio Pulitzer, né? E aí o Bud Schulberg, vendo aquelas histórias, resolveu escrever um roteiro. Foram, na verdade, 2 projetos paralelos, né? O projeto que já existia do Kazan, que acabou sendo rejeitado lá pelo Con, ou acabou morrendo, né, quando saiu Arthur Miller, com o projeto do Schulberg. Quando o Kazan soube que o Schulberg estava escrevendo também uma história baseada ali em toda a corrupção, criminalidade dos portos, aí eles se juntaram, né, marcaram um encontro, almoçaram juntos lá e tal, e enfim, já daí começou um trabalho de mais de um ano para desenvolver o roteiro final, né? Inclusive com muitas conversas com esse padre, né? Esse padre passou a ser uma fonte direta, e o padre ficou felicíssimo, né? Porque ele sabia muito, ele não era bobo, né? Era um padre bem mundano, pelo que se conta, né? É bem aquilo que está no filme, o cara que fuma direto e só falta sair na porrada com todo mundo. E ele sabia muito bem que aquela ali era a visibilidade que ele não tinha conseguido dar ainda para aqueles problemas, né? Porra, saiu um filme mostrando aquilo tudo. Então o padre colaborou diretamente com o Bud Schulberg, né? Maior visibilidade não ia ter, né? Eu li no IMDb que tem a participação sem crédito do Robert Siodmak nesse roteiro também, né? Ele que é diretor famosinho, né? De vários filmes no ar. Filme no ar e tal, né? Mas eles parecem que tentaram levar esse filme pro Zanuck na Fox, ele não gostou da ideia, né? Na verdade, todos os estúdios quase ninguém queria, né? Quem topou foi o Sam Spiegel, né? Que na época parece que estava com problemas financeiros. Sam Spiegel, que depois vai produzir aí 2 excelentes filmes, né? Com David Lean, Ponte do Rio Kwai, Lawrence da Arábia. Mas ali ele estava meio que na bancarrota, né? Era um cara guerreiro, assim. Ele topava, né? Ele arriscava, né? Ele arriscava, porque tinha tudo para dar errado esse filme, né? Esse filme é um daqueles que dá para dizer que foi sei lá, um parto mesmo, um encontro de casualidades que deu certo, mas tinha tudo para dar errado, né? Naquela situação com Kazan mal visto. Na verdade, ali, aquela turma ali refletia um pouco o que tem no filme do personagem do Terry Malloy, que é um excluído, né? Um outsider, né? Ele tá num ambiente que ele próprio tá meio desajustado, e ele é mal visto por quem tá dentro e também pelo pessoal de fora, né? Enquanto ele tá meio que é no caso representado ali pela moça, né? A Eddie, personagem da Eva Mary Saint, e pelo padre, né? Você vê que ele é um cara dividido, né? Um cara que vai sendo... chega um momento ali que ele não tá nem pra lá nem pra cá, né? Ele só tem apoio dos dois ali, e vamos que vamos. Agora o Schulberg tem uma historinha curiosa aí, né, em relação à Segunda Guerra Mundial. Não sei se vocês leram isso. Ele serviu naquela unidade de documentários do John Ford. Ele é um dos caras, não, né? Não sabia. Que filmou o John Dee. É um dos caras. E parece que ele fez parte, cara, do primeiro grupo de soldados. Chegou no campo de concentração lá? Que chegou no campo de concentração, a liberar um campo de concentração, né? Então é isso que eu ia falar, não é o Ford, também, né? Porque o Ford saiu fora depois do... eu acho que ele fez... Eu não sei o que ele fez na unidade John Ford, né? Mas imagino que depois ele foi pro Stevens. A informação que eu pesquisei era ele com o John Ford. Que o John Ford, ele contratou assim, né? Ele juntou uma equipe para fazer o dia D mesmo, né? E uma série de câmeras, talvez. Cada um. E era um pessoal que sabia realmente filmar, sabia das coisas. E cada um tava num daqueles barcos, né? Porque foi uma coisa imensa, né? E depois ficaram anos editando aquilo lá. E depois parece que ele ficou ali, se dedicou a coletar informações e material que serviram ao julgamento de Nuremberg. Então, inclusive, isso acabou levando depois, né, a prisão da Leni Riefenstahl, para que ela colaborasse ali no sentido de identificar quem era quem ali, né, naqueles filmes de propaganda nazista, né, identificar os oficiais e tal. Então, ele teve essa história curiosa aí relacionada à Segunda Guerra. É interessante, a gente sempre gosta de falar dessa gênese dos filmes, né? Como que surge, às vezes sai uma coisa totalmente diferente do que foi imaginado inicialmente, mas eu acho legal também que o Elia Kazan, ele, em
entrevistas, documentários, ele fala que ele é bem, até eu acho que humilde, assim, ele chega a dizer que em muitos momentos esse filme foi muito mais do Bud Schulberg do que dele, pelo menos o roteiro, né? E inclusive o Sam Spiegel, ele queria mexer em várias coisas do roteiro, como por exemplo, ele queria tirar todo aquele romance com a Edie, e ele próprio, Kazan, já estava quase cedendo a isso, né? E quem bateu o pé firme que não foi o Schulberg, né? E que e acabou sendo as partes do filme que o Kazan diz que mais gosta, né? E realmente é importante, é fundamental naquela história, porque são aqueles contatos do cara que cresceu e viveu a vida inteira naquela meio casca grossa, né? Do crime, dos estivadores, e ele tem aquela aparência, ele era lutador de boxe, ele tem aquela aparência de durão, mas você vê que é um cara que tem sensibilidade, é um cara que no momento em que ele é meio estúpido também, né? Porque ele não era difícil imaginar. Ele é meio ignorante, né? Naquela abertura do filme não era difícil imaginar o que estavam planejando fazer com o rapaz lá, o Joe Doyle, né? Não, e eu acho importante que o romance dos dois, que geralmente também é algo para mim que eu acho que sobra nos filmes, eu acho que aqui não sobra de jeito nenhum. Porque inclusive tem fundamental importância em justificar por que ele muda de lado também. Não é só por conta eu acho que a gota d'água é a morte do irmão, né? Quando o irmão toma aquela posição de defendê-lo lá, de se arriscar para não entregar ele. De certa forma ele sente a dor que ela sentiu, né? Eles ficam meio kits ali, né? Os dois têm irmãos assassinados, o irmão dele pelo irmão dela. Isso. E outra vez que o Kazan também é humilde é na cena famosíssima, né? Talvez a mais lembrada desse filme, aquela cena do táxi. You don't understand. I could have had class. I could have been a contender. I could have been somebody. Instead of a bum, which is what I am. Let's face it. It was you, Charlie. Que é uma cena cheia de defeitos, de problemas técnicos, e que também tinha tudo para dar errado, mas que foi salva e principalmente pelo show de atuação dos dois ali, né? Tanto do Brando quanto do Rod Steiger. E ele diz que assim, o mérito dele, Kazan, foi não cortar, não dizer corta na hora que não tinha que dizer e deixar a coisa rolar. Deixar, inclusive, muito improviso, né? Que marcou as atuações desse filme. E aí tem que falar do Actors Studio, né? Que esse filme está intrinsecamente ligado em termos de atuações ao método, né? O famoso método do Actors Studio lá de Nova York, anos 40, acho que 47. Um dos fundadores foi o próprio Kazan, né? Então, a maioria dos atores principais do filme eram alunos do Actors Studio. A Eve Mary Saint, que está inclusive estreando em Sindicato dos Ladrões, é proveniente lá. Carl Malden também, isso, Rod Brando, Steiger. Brando, óbvio, né? Mas... E o Brando é um dos principais representantes, né, desse tipo de atuação. Outros que a gente lembra, o James Dean, que também trabalhou com o Kazan, né, no Vidas Amargas. Mas tem uma galera enorme, né? Montgomery Clift também. Jane Fonda, Paul Newman, Dustin Hoffman, Al Pacino, até Marilyn Monroe, cara. Até Marilyn Monroe foi pro Actors Studio. E até é difícil hoje, né, a gente vendo essas atuações, ver o que tem de tão... acho que mudou, né? É que mudou também. Diferente, né? Mas... uma outra escola, né? Que é uma outra coisa, né? Esse método todo, né, que é baseado num Stanislavski russo chamado Konstantin Stanislavski, que a ideia era que o ator conseguisse chegar nas emoções do personagem acessando a sua própria recordação de eventos pessoais, né? Então você usava uma coisa que ele chamava de memória emocional para você chegar naquele estado, né, do ator, do personagem, para poder desenvolver a cena que era pedida ali no momento, né? E tem aquele outro detalhe também do Actors, do método, especificamente, não do Actors Studio, mas desse método de atuação, que era aquela coisa que a gente sempre lembra aí de alguns diretores que reclamavam, né? Hitchcock reclamava muito, né?
Da motivação, né? É, que os atores precisavam de uma razão pra justificar o que o personagem tá fazendo, né? A motivação do personagem. Né? É, então, você tem que ter a razão. Por que ele tá se sentindo dessa forma? Qual a motivação, né? Qual a razão dele tá assim? Então, e tinha diretor que não... Não, a razão é porque eu tô mandando, pô. Porque você tá recebendo salário. Né? Até porque pega tudo picotado, né? O roteiro vem tudo picotado pra fazer mesmo, né? Ele não vai fazer a sequência das cenas, né? Cada dia é uma coisa. É claro que vou dar aqui um exemplo do outro extremo, né? Mas você pega um filme que a gente comentou há pouco tempo aí para um Dicas Triplas, o ano passado em Mariambide, né? Que você vê as figuras dos atores ali quase como figuras mesmo, né? Recortadas e colocadas ali no filme, sem uma expressividade pessoal ali. Eles não têm nenhuma motivação que você precise ficar sabendo. Você tá vendo a silhueta deles, a figura deles. Os atores do método ali não iam conseguir terminar aquele filme, não. E aí é algo que o Hitchcock até naquela frase famosa dele, ator é gado, aquela coisa, é nesse sentido, né? Ator, ele quer controlar o aspecto dele, o gesto, a posição, e isso é o que tem que estar no filme, não a motivação. Mas não sei, talvez seja muito fácil hoje em dia falar, mas me parece uma atuação muito mais rica essa desse pessoal, né, desse filme. Eu acho que é o que... muito mais próximo do realismo, né? Passou a ser assumido como o padrão, né? Inclusive eu li em algum lugar aí, agora eu não lembro mais, que esse filme, quando passou na Inglaterra, o pessoal lá de aqueles atores típicos ingleses de teatro, eles ficaram assim, por um lado chocados assim, mas começaram a ver e rever esse filme como uma verdadeira uma aula assim, né, de uma nova forma de atuar que eles não conheciam. Mas né, cara, essa cena do táxi aí que você mencionou, eu imagino que toda escola séria nos Estados Unidos de atuação, não sei se hoje, né, eu tô supondo, mas se as pessoas estudam o método, essa cena acaba virando, né, a referência, porque você vê, só no documentário do DVD aí que a gente tem, não sei se todos têm, o Alexandre tem, eles dedicaram 25 minutos de documentário só para analisar aquela cena, né? E a cena, como o Alexandre falou, ela foi feita meio a toque de caixa ali, porque o Sam Spiegel não cumpriu ali com o dever dele, vamos dizer assim, e parece que eles não conseguiram nem contratar o back projection, né, para botar ali atrás do táxi. Então foi um assistente lá que veio com essa ideia, né? Pelo menos é isso que o Kazan conta, que foi um assistente que veio com essa ideia de botar... Ele tinha chegado num táxi que tinha uma persiana atrás. Então vamos botar uma persiana lá que a gente esconde, não vai precisar de back projection e tal. E aí praticamente era um estúdio bem pequeno e só tinha aquele táxi ao meio, né? Mais ou menos ao meio. Dava umas tremidinhas assim e ficavam passando uma luz ali. Jogavam a luz ali, né? O diretor de fotografia, eles faziam. Agora, aquela cena exemplo ali do método, justamente para essa questão do improviso dos dois, e você vê assim o nível de detalhe com que principalmente o personagem do Marlon Brando faz as coisas, né? E sempre me chama a atenção um momento que, logo depois que tem aquele momento da arma, né? Que o irmão põe a arma na barriga dele, né? Põe na barriga dele, e aí ele, em vez de ter uma reação abrupta ou de violência ou de, né, confrontar aquilo ali como se fosse aquele herói típico, né, que a gente conhece, o cara durão, machão, não, ele tem uma atitude sensível de afastar a arma. E logo depois eu acho interessante que ele faz uma coisa com a mão, que ele pega, não sei se vocês repararam isso, ele pega como se fosse uma sujeira na perna dele, assim, joga, e você vê que ele está totalmente decepcionado, como se ele tivesse constrangido. Ele pega um negocinho assim na perna, joga no chão, como você faria, né, se você tivesse... Né? Cara, aquela cena ali é uma cena que tem tantas leituras, né, mas eu acho que principalmente é uma cena em que cai uma ficha ali, né, para ele, que... É o ídolo caído, né? Um pouco de decepção, né, tomada de consciência, aquela coisa toda, e depois ali, quando você vê que o irmão meio que
desiste, né, de entregá-lo e, por outro lado, também já sabe o que vai acontecer com ele próprio, né? Então é como se ele quase estivesse se sacrificando assim pelo Terry, né? É muito denso. Então essa coisa se tem persiana, se é comum um táxi ter persiana, se aquilo ali claramente é dentro do estúdio ou não, a gente até não liga para isso, né? Quando vê aquela atuação tão portentosa e é dele. também uma característica do Kazan por ele ser um cara do teatro, né? E por ele ser um cara do teatro, ele dá essa liberdade aos atores. Ele não é como o próprio Hitchcock, talvez, né? Que usa mais o ator como silhueta, ou o Bresson, né? Que é realmente um modelo humano, mas que ele não vê como o mérito do cinema valorizar o cinema deles, né? Valorizar o trabalho do ator e deixar o cara... Porque foi o que aconteceu nessa cena. Eles deixaram os caras atuando. Deixou a coisa rolar, né? Deixou a atuação fluir. Até teve um probleminha ali que o Rod Steiger ficou meio chateado e acabou isso sendo usado ali como catalisador da atuação dele ali, né, de um pouco de raiva que ele passa em algum momento, que o Marlon Brando precisou sair, ele tinha na lista todos os dias às 4 da tarde, uma coisa assim, né? Ele tinha um psicanalista, né? Então ele teve que sair. Então sempre que aparece um plano dentro daquela cena toda em que só aparece o Rod Steiger, o Marlon Brando não estava ali, ele estava, na verdade, o Kazan estava no lugar do Brando, ele estava conversando, falando as coisas pro Brando, e ele reclamou muito, o Rod Steiger, isso aí, se sentiu meio traído, né? Aquela coisa toda. Mas isso acabou servindo um pouco a cena, né? Falta de cortesia, né? Sei lá, uma crocodilagem, né? Fica parecendo isso. Porque como é que eles fazem isso, né? Eles filmam os dois... Passam a cena filmando os dois num plano aberto, depois eles fizeram só os closes do Marlon Brando, aí faz a cena de novo, e aí quando for fazer o close do Rod Steiger, cadê o Marlon Brando? Foi mal, tem que sair. Agora, essa cena tem esse artificialismo, né, estúdio, mas ela até é uma cena rara nesse filme, porque esse filme aí, dentro de uma tendência do Kazan até de um certo realismo, né? Muita gente até lembra aí cita realismo italiano, neorrealismo italiano como um link aí para esse filme, tudo. A maioria das sequências desse filme são em locações reais, né? Realmente nos piers lá do porto de Hoboken, apartamento lá da Ide em Hoboken. São quase todas. Aquela igreja, poucas coisas foram filmadas fora, né? Não, só tem duas cenas. É o táxi e aquela que justamente você falou, que tem um cara assistindo televisão. Isso. Que supostamente é um político, um cara que está acima do Johnny Friendly, né? Do personagem do Lee Jacob. Só essas duas. Então é tudo, o resto toda é locação. Até coisa que você esperava que seria feito em estúdio, por exemplo, interiores de uma igreja, né? E tudo lá em Hoboken mesmo, inclusive... Hoboken tem lá um museu que tem um tour, né, pelas locações do filme, que a maioria não existe mais. O porto lá foi desativado pouco tempo depois, aí por causa da questão toda de containers, né? Passou a predominar os containers, então aquele porto ali ele estava meio obsoleto para trabalhar container, então aquele porto toda aquela realidade que é tratada no filme e tal, menos de 10 anos depois teria sido totalmente transformada, né? Não que tenha acabado o sindicato corrupto, mas era um sindicato corrupto que não era mais de, sei lá, em Hoboken 60 mil pessoas, era só de 10 mil. A mão de obra diminuiu muito, né? Porque não precisava mais daquela turma toda para carregar saco nas costas. Era mais na base do container. E aquele porto de Hoboken foi desativado. Só para comentar agora, teve alguma coisa ali que não foi filmada lá, que foi, eu acho que aquela cena que eles estão dentro do navio mesmo, que tem o, abre aspas, acidente, né? Que mata o Duggan lá, aquele cara que Knockout Duggan. Que conversa com o padre e depois, né? E aí eles causam um acidente lá para causar, que precede aquela outra cena famosa do filme, que é o discurso do padre sobre a, como é que é, a crucificação, né? Que a crucificação não foi só no Calvário, né? Todos os dias tem uma crucificação ali. Go back to your church, Father! Boys, this is my church! And if you don't think Christ is down here on the waterfront, you've got another guest coming.
the dark, father! A cena que consta que o Kazan foi extremamente criticado, porque o pessoal achou que ele estava recorrendo àquele artifício de colocar a religião para justificar a moral do filme, né? Então é através da religião que a moral aparece, no caso e tal. E ele se defende dizendo que ele está, na verdade, prestando uma homenagem aos filmes uma certa tradição, né, nos filmes hollywoodianos, principalmente na década de 30. Ah, sim, sim. Quando a gente lembra lá do Anjo de Cara Suja, né, que tem um personagem do Pat O'Brien, que é um padre também. Diz que o Pat O'Brien era especializado nesse papel de padre naqueles filmes dos anos 30. Fazer o padre que geralmente era o padre que era amigo do criminoso, né? Só que o padre foi pro caminho certo e o criminoso... Inclusive tem um artigo que eu li escrito pelo Bud Schulberg, né? Ele fala que eu não sei se foi com a esposa, que ele comentou depois que ele teve a primeira conversa com o padre Corridan, né, que é a inspiração para o personagem do padre Barry, né, do Karl Malden, e ele comentou, explicou como é que era. Pela descrição, a pessoa, que eu acho que era a esposa dele, virou e falou assim: tá, mas isso aí é uma pessoa de verdade ou você está falando de um personagem que vai ser interpretado pelo Pat O'Brien? Entendeu? Porque era bem naquela linha, assim, o padre da vida real, né? Que depois resultou no roteiro no Padre Barry. Mas aquele padre que não fica lá só no sermão, né? Que põe a mão na massa, que vai lutar pelos direitos, aquela coisa toda. Cara de atitude, né? Isso eu acho interessante no filme também. Imagino que vocês vão concordar comigo, que praticamente todos os personagens principais, evidentemente, não só Eva Marie Saint, Marlon Brando, Lee Jacob, Karl Malden, né, e Rod Steiger, não esse, mas, por exemplo, o tal do Knockout Duggan lá, né? Os personagens chaves do filme, todos eles têm aquela mudança, né? Quase todos, eu não diria quase todos, mas, por exemplo, o Karl Malden é como você falou aí, o personagem do padre. No início ele é um cara que está, né, só pregando, ele decide botar a mão na massa. Já começa com aquele personagem que morre no início do filme, que é o irmão da Edie, né? Joey Doyle. E o Joey Doyle que resolveu mudar a situação ali e denunciar alguma coisa. O Terry Malloy, que é o do Marlon Brando, nem se fala, é o principal. O próprio personagem do Rod Steiger, o irmão, né, o Charlie, ele também muda ao longo do filme, né, de postura. Ele primeiro está do lado do Lee Jacob, depois ele, né, nos últimos dias dele ali, ele resolve ficar do lado do que é certo, né? Acho que os únicos personagens que não mudam... Na última noite, né? Ele sai daquela conversa ali do táxi para morrer, né? Eu acho que os únicos que não mudam são o Lee Jacob, né, que de cabo a rabo ele é só o gangster ali, e a Eva Marie Saint, que parece que está sempre de um lado de... É interessante que o roteiro, em versões anteriores, ele estava centrado na figura do padre. Incrivelmente, o Terry Malloy ele só passou a ser o personagem principal do filme, inclusive foi incluído o depoimento dele, ele ir lá dedurar, quando na vida real, depois que na vida real foi realmente formada uma comissão governamental para investigar o que estava acontecendo nos portos. Na vida real ali no porto do West Side era o tal do Jim Ryan, um irlandês, né, que é o cara que eu citei ali. E aí houve pessoas que foram depor, muitos assassinatos, muita gente aparecendo boiando no rio, muita ameaça. Então, depois que isso começou a acontecer, que foi, se eu não me engano, em 52, aí eles reescreveram o roteiro para incluir o Terry Malloy dedurando. Então, esse aí é citado como um indício de que inicialmente não tinha nada a ver com uma justificativa do Kazan e do Bud Schulberg para justificar o seu ato, porque se fosse já de início o roteiro traria o Terry Malloy denunciando, e isso só foi incluído depois, só foi incluído quando na vida real lá teve essa investigação, né? E consta que o personagem do Terry Malloy também foi inspirado num estivador, né, da vida real, um cara chamado Anthony DeVincenzo,
que testemunhou nesse tribunal aí, num caso de investigação de crimes ali também nas docas de Hoboken, né? E esse cara, inclusive, depois processou a Columbia, que acabou distribuindo o filme, dizendo que o Schubert teria roubado a história dele, não colocou crédito e tal, entendeu? Deu uma certa confusão nesse sentido aí, né? Agora, para fazer o Terry Malloy, né? Eu li que o Brando no início chegou a recusar o papel. É verdade. E chegaram a chamar o Frank Sinatra, que é de Hoboken, chegou a fazer, né? Que é de Hoboken, exatamente. Chegou a fazer teste de figurino. E só que o Kazan queria o Marlon Brando, né? Eu acho que foi o Sam Spiegel que convenceu ele. Na verdade, ele recusou, pelo que eu li, até por conta da má fama que o Kazan ganhou no meio, né? E aí parece que o Kazan teria pedido pro Karl Malden fazer um filme pegar assim atores do estilo do Brando, né? E aí o Karl Malden teria feito isso para convencer o Sam Spiegel, né? Teria feito um filmezinho onde ele chamou o Paul Newman, que era um ator do Método também, e a Joan Woodward, né, a esposa do Paul Newman. Não sei se na época era esposa, mas também era uma atriz que estudava no Actors Studio. E eles fizeram uma cena ali, e aquilo ali acabou convencendo o Spiegel que passou a querer o Brando também, né? E aí o Brando acabou sendo convencido de entrar no papel, né? Eu acho o personagem do Brando, dos mais interessantes, assim, né? Justamente por essa coisa que você já tinha falado aí brevemente, essa mistura, né, de ser um cara bronco e quase ignorante, assim, em alguns aspectos, mas é um cara sensível também, né? Tem uma sensibilidade ali que te convence que é algo palpável, né? E ele, inclusive, ele me lembra, às vezes, o personagem do Humphrey Bogart, que a gente já fez aqui de filmes com Bogart e a Lauren Bacall, e que o personagem do Bogart geralmente tem aquela postura de não vou me envolver, o mundo é assim mesmo, o problema dos outros, eu quero olhar pro meu, tem que me garantir aqui, mas no fundo depois é um idealista e no fundo, em algum momento, ele vai virar a chavinha, a causa, né? Não, o que eu ia dizer é que eles quiseram realmente fazer uma coisa, né, buscar, né, essas referências para que eles tivessem, né, uma atuação naturalista, né, pegando esses gestos, né, o jeito do pessoal dali, dos estivadores, mas o Brando ele sempre tem uma autenticidade dele, né, que não é tão emprestada do homem comum, né, porque ele é um cara que tem essa profundidade, até imagino, pela vida pessoal dele, usando essa metodologia do Actor Studio, né, do Stanislavski, né, era isso que tornava ele um ator diferenciado, né? É, verdade. E o Brando é um cara muito culto, né, também. Sim, tá certo, sim. Isso é citado, que tem método ali, mas tem também o método Brando, né? É uma coisa pessoal dele que transcendia até o método. Acho que nesse filme transcende um pouco o naturalismo do filme e isso que dá uma coisa diferente, né? Porque senão seria... porque senão remeteria mesmo aquela coisa dos filmes italianos, né? Do neorrealismo. Do neorrealismo e tal, né? Mas eu não tenho essa impressão. A impressão que eu tenho de neorrealismo no filme são pelas externas, o som, né? O som desse filme é uma coisa que impressiona um pouco, porque o som ele é muito puro mesmo, não tem, parece que, dublagem além das falas dos atores. Contribui bastante para isso também o fato de terem usado muitos estivadores de verdade de Hoboken, né? Praticamente todo. Mas eu digo o som externo, né? O som externo é muito presente nesse filme. Exato, mas eu quis dizer outros elementos que ajudam a reforçar a questão do realismo, né? O uso de atores não profissionais, né? Tirando ali os principais, a maior parte daqueles extras todos das cenas na estiva lá e tal, eram estivadores mesmo. Estivadores mesmo, né? E também um fato que ajudou bastante a desglamorizar, inclusive, os atores principais, deixá-los mais gente comum, é que, por sorte ou azar, foi filmado durante o inverno, e o inverno em Nova York, quando faz frio, é frio de verdade, então eles passaram muito frio durante aquelas filmagens. Você vê expressões
de tensão ali, de uma certa dor em alguns momentos que eram verdadeiras. Você vê inclusive aquela atmosfera de fumaça nas praças, quando eles estão passeando, aquela cena do parque, um monte de fumacinha saindo, que era aquelas coisas para dar uma esquentadinha ali, um foguinho aqui e ali, enfim, aquilo domina visualmente o filme, né? Então vários elementos aí contribuindo para essa questão do realismo que você falou. Inclusive naquela cena na praça, né, que ele tá com a Ed, que ele conversa, né, sobre se eles se lembravam do outro, você tem muito som externo, né? É uma cena que o som externo ali, ele tá quase tão alto quanto o som dos diálogos mesmo. Você vê que o cara usou o microfone externo e captou mesmo de propósito, né? Às vezes você vê, o que eu agora revendo o filme, eu tive essa percepção que eu não tive, né, da primeira vez, que você tem muito som captado de fora mesmo do lugar ali, das som ambiente e tal. Mesmo. O som ambiente que traz uma coisa diferente, mas que eu só notei agora, né? Revendo o filme. Ajuda o realismo mesmo. Né? Agora, nessa cena da praça, só já que a gente tá falando dela, tem ali um exemplo clássico, que também é muito citado dentro dessa coisa do método, ou até do método específico do Brando, né? Que é aquela coisa de, muitas vezes, concentrar ou focar a atenção aparentemente do personagem num objeto, né? Então tem uma hora ali que aconteceu por um acidente no ensaio da cena. Eles estão caminhando e aí a Eva Maricene deixa cair a luva sem querer, e aí o Marlon Brando pega a luva e ela já estende a mão para receber a luva de volta, mas ele não devolve para ela, ele fica ela fica no vácuo. O resto da cena ele fica o resto da cena com a luva na mão, brincando com a luva, mexendo para lá e para cá, depois até chega a botar a luva na mão dele próprio, e então pequenos detalhezinhos que hoje parece coisa banal que a gente tá falando, mas não, mas que não era o padrão de atuação assim. Você pode pegar filmes e o Kazan gostou tanto daquilo que ele botou aquilo na cena, né? E aquilo foi uma inclusão do Brando, assim, porque ele naquele momento caiu a luva no ensaio sem querer, em vez de pegar a luva, corta, não, ele fez daquilo um elemento para acrescentar um tom naturalista, né? A cena, algo que poderia, né, acontecer na vida real, inclusive uma conversa, né? Até você pega, por exemplo, a cena do táxi ou várias outras cenas no filme, o ator ele não tem ali uma linha de diálogo que ele tem que falar aquela linha com perfeição, né? E aí se errar, corta, vamos fazer outro take. Não, ao contrário, as pessoas normais, eu aqui falando dentro do podcast, eu gaguejo um monte, então eu sei o que eu quero falar, mas eu às vezes não acho a palavra, eu penso duas vezes, dou uma interrompida, faço quer dizer, e assim é na vida real. Então eles incorporavam isso tudo, né? Isso tudo foi uma transformação no método de atuação, né? Você vê que naquela cena do táxi, não é como aquela tradição que tinha do cinema americano, até das comédias românticas, ou de aquelas falas inteligentes e rápidas, os personagens falando rápido. Você pega filmes lá como Philadelphia Story e tantos outros, né, em que é uma metralhadora de frases, né, e se alguém errasse ali, com certeza ia refazer a fala, né? A cena. Um levanta a bola pro outro e vai nessa. Os atores ficam se alimentando, né, da reação um do outro, né? Por isso que acho que o Rod Steiger ficou tão puto com o abandono, né, do Marlon Brando. Mas enfim, né? Agora você falando aí de não atores, tem inclusive eles tem uns capangas ali que são ex-pugilistas. É verdade. E tem uma história engraçada de que mais pro final do filme, né, naquela cena onde a sequência final mesmo, né, do filme, tem aquela confrontação entre o Terry Malloy e o Johnny Friendly e tal, e aí tem um momento que a galera quer né, invadir ali para impedir o linchamento pelos capangas do Terry Malloy, e um dos atores ali é o Fred Gwynne, que é até o cara que depois fez aquela Família Monstro, ele é aquele personagem tipo um Frankenstein, né? E um outro cara é um ex-pugilista. Aí tem uma história engraçada de que o Elia Kazan, essa história do método, né? Então, para incentivar o cara que não estava se mostrando, ele queria que o personagem ficasse zangado, ele chegou lá num instinto e deu um stabef no cara, e o cara quis dar uma catada nele ali. O pessoal teve que segurar
Porra, não foi. Pô, eu li diferente, cara. Eu li eu escutei isso eu escutei, na trilha de diferente. comentário. Não, eu escutei, mas eu não sei. Talvez então alguém de nós entendeu errado. Porque o que ele fez com o cara não foi. Ele deu um beijo no cara. Escuta lá, Smack, Não, acho que eu acho que ele, não sei se Smack também pode ser um Eu entendi tabef. que ele deu um beijo no cara, porra, porque ele deixou o cara... De qualquer jeito ele queria deixar o cara nervoso, né? Irritado. Deixou o cara nervoso. Mas o cara acho que ficou um pouquinho além da conta, né? Engraçado. Agora, e a maldição, hein? Vocês não falaram nada da maldição, pô. Maldição. Não é a maldição, mas é... Do Oscar? Não. A jaqueta do Joey. O que tem? A jaqueta do Joey, isso foi algo que eu reparei ao longo do filme. Vocês perceberam como ele usa a jaqueta do Joey para transformar os personagens? Porque primeiro a jaqueta tá com o Joey, né? Que é o cara que morre lá no início do filme. É verdade. Agora você falando... A jaqueta da morte. Aí o pai do Joey, depois que ele morre, pega e dá pro Dugan a jaqueta. O que acontece? O Dugan vira de lado. Vou denunciar, não sei o que, depois daquela cena na igreja, que eles quebram tudo lá e tal. O cara fala, não, agora eu vou denunciar. Tem o poder de fazer o cara mudar e do cara morrer, né? Mudar e morrer. Aí o Dugan morre, o que acontece? A Edie vai lá, pega a jaqueta e dá pra quem? Pro Terry Malloy. Terry Malloy. O cara vai lá e muda. É verdade. E você vê que no final, na sequência final, o Marlon Brando tá lá depois daquela sequência que eu acho ótima, que os pombos estão mortos lá na gaiola, não sei o quê. Ele pega a jaqueta e desce. Ele vai confrontar o Johnny Friendly com a jaqueta. Aí ele põe aquela jaqueta preta, isso, né? que é do Joey. É do Joey. Que é a jaqueta do Joey. Ele tinha passado o filme inteiro com aquela quadriculada dele, né? Isso, então. Aí chama mais atenção, porque ele muda de jaqueta para enfrentar o Johnny Friendly. É verdade. Não é por acaso, né? Não é. Assim como não é por acaso, para mim, essa analogia que é feita ali dos pombos. Negócio dos pombos, né? Sim. Os pombos e os falcões. Né? Isso é ótimo. Toda hora eles citam os falcões que estão por ali para são os próprios gangsters, né? Em cima dos estivadores. Aqueles diálogos são legal, geniais, cara. Aquilo ali é muito legal, cara. Tem uma história, não sei se vocês leram ali, que quando eles chegaram para filmar em Hoboken, eles escolheram um prédio para fazer que seria o prédio da ID, né? O prédio que tem lá em cima aquelas gaiolas lá, né? Dos pombos do Golden Warriors, né? Golden State Warriors? Do Golden Warriors. Golden Warriors. E aí começaram a trabalhar antes de iniciar as filmagens, né? O pessoal da produção ali para montar aquilo lá, e o Tommy Henley, que morava ali naquele prédio, gurizão ali de pré-adolescência ali, ele ficou curioso, foi lá em cima ver o que estava acontecendo e acabou conseguindo um bico lá, um biscate contrataram ele para alimentar os pombos. E aí depois, mais à frente, acho que foi o próprio Bud Schulberg que resolveu testá-lo para o papel do garoto, né? Do rapaz ali que é amigo do Marlon Brando e tal, né? E agora, olha que curioso. Esse cara, o pai dele, muitos anos antes, quando ele tinha 4 meses, recém-nascido, praticamente, o pai dele desapareceu, né? E nunca foi encontrado o corpo, mas tem pessoas que falaram que ele foi uma das vítimas daquela coisa de sumir com quem está incomodando, né? Foi jogado no rio, coisa desse tipo. Então ele foi criado pela mãe numa situação de dificuldade e tudo mais, né? E ele próprio, ele ali, se eu não me engano, tinha 14 anos, uma coisa assim. Ele próprio, cerca de 2, 3 anos depois de trabalhar no filme, ele próprio virou estivador. Caramba. Foi trabalhar e trabalhou até se aposentar em 2009 no cais ali de Hoboken. Mas só fez esse filme ali. Até tentaram botar ele num programa de TV, uma coisa assim, depois ali, mas não deu liga, não seguiu, então ele ficou sem opção, contrariando a mãe dele, que não queria de jeito nenhum que ele entrasse para estiva. Era meio assim, era a única opção que tinha ali, então ele foi trabalhar nisso.
ele, inclusive, passou por muitas situações de quase morrer também, com situações. Enfim, ele tem uma entrevista no Blu-ray da Criterion do filme, tem uma entrevista dele, ele se aposentou em 2009, é um cara que está ali nos seus, atualmente, sei lá, 70 anos, e então ele contou essa história, né? Ele contou que da relação ali com o Brando, que foi né, um cara simpático com ele, aquela coisa toda, né? Mas é interessante assim essa situação real dele, né? Que se vê refletida um pouco no garoto do filme, que no filme é meio que um contraponto, né? A tomada de consciência. Você vê que ele é o primeiro a rejeitar quando o Terry quer depor, né? Quando o Terry começa a ter contato com a Id, ele fica meio até enciumado, assim, né? Ele faz bem o papel, esse moleque aí. Tanto é que ele mata os pombos depois e tudo, né? Essa cena é muito dura, aquela né? famosa, tem aquela fala famosa dele, né? A pigeon for a pigeon, né? Que é pombo o apelido para quem dedura, né? Mas quer dizer isso, né? É interessante. Agora, e a cena final, hein, cara? A sequência final, eu acho incrível, assim, tem ótimas ideias ali. Acho que aquela coisa do roteiro bem feito, né, de acordo com o personagem, o que é o personagem, né? Porque o Terry Malloy vai resolver a coisa da forma que ele sabe, né? É um ex-pugilista e vai resolver na porrada, né? Acho que tem tudo a ver. Aquela cena ali lembra muito aqueles confrontos finais de western, né? Quando ele dá aquela caminhada lá. O duelo, né? Final ali. Quando ele vai lá pra... Primeiro ele desce. Na verdade, ele não desce lá pra... Não, parece que não é a primeira intenção dele, né? Ele vai lá pra tentar trabalhar. Apesar de todo mundo estar rejeitando ele, é meu direito, eu não vou fugir, eu não vou embora daqui, eu vou trabalhar. Então ele vai lá e, evidentemente, no tal do shape-up, né? Que é aquela chamada lá para ver quem consegue, que aliás era um dos pontos criticadíssimos ali pela comissão de investigação, pelo padre, que era um negócio desumano, humilhante, né, e que acabava sendo uma panela, né? Quem era chamado eram os que eram amigos do... Como está no filme, né? Na hora que ele tá de bem lá com o Johnny Friend, ele manda botar ele lá no Pier 1, sei lá, no Armazém Contando. 1, que é aquele que ninguém faz nada, fica dormindo. Não, e você inteiro. vê, tem um detalhe sutil, que quando tem uma chamada dessa, você vê que o cara que bota a mão no cabelo e alisa o cabelo assim é chamado. O cara que é o responsável lá, né, distribuir as senhas, ele fica olhando. Aí você vê que um cara bota a mão no cabelo assim, faz um negócio no cabelo, você. Aí o outro faz assim também, quer dizer, a galera que comprou provavelmente aquele passe ali, né? E a senha é essa, passar a mão no cabelo. Tinha um negócio de kickback, né, que eles chamam, que é aquela coisa assim de... quem aceitava dar uma parte ainda do salário, que já não era grande coisa, e ainda dava de volta, dava um percentual pro Johnny Friendly, né, então... Quem tava no esquema, né? Tinha era um negócio... uma sem contar que logo no início tem aquela hora que ele joga as fichas assim, né? E aí os caras brigando, uma coisa humilhante mesmo, né? Coisa de animal, né? Aquela briga, muito esquisita. Mas então ele vai, na hora que ele não consegue, evidentemente ele não ia conseguir, aí ele vai lá confrontar o Friendly. Né? E eu acho a cena muito bem feita, e o que me chama a atenção também é a questão do sangue, né, cara? Eu acho que isso torna essa sequência muito atualizada, né? Porque a gente sabe, vendo muito filme antigo americano, que você não vê muito sangue, né? Outro dia eu vi aquele Homens em Fúria, que tem um personagem lá que chega a levar um balaço nas costas e você não vê nada de sangue. O cara tá no chão, não tem nenhum furo nas costas dele. Você assume, ok, os caras não podiam mostrar muito sangue por conta do Código Reis, né? Não podiam ser muito explícitos nesse sentido, mas aqui o filme fica. E olha que esse Homens em Fúria é depois desse filme aqui, né? Acho que é 5 anos depois. Então, assim, a questão do sangue ali me chama bastante atenção, porque a gente não está acostumado a ver sangue em filmes desse período. E traz um realismo para a cena, porque o cara né?
E a atuação do Brando ali com o corpo dele, eu acho excelente também, né? Eu sempre me lembro daquele momento que ele vai subir aquela rampinha e ele dá meio que uma caída. Ah, sim. Sim, Aquilo é tão natural, cara, que acho que é o cara que tem o controle do corpo, né? Ator que tem o total controle do corpo dele. Depois ele cambaleante, chegando no... né? Aquela câmera subjetiva, aquela cena toda é ótima, né? Fora a trilha sonora, né? E a gente não falou ainda do Boris Kaufman. Sim, do diretor de fotografia, né? O Boris Kaufman que ajuda nessa fotografia maravilhosa do filme, talvez uma das mais bonitas aí dos filmes preto e branco dessa época. Tem momentos de filme no ar ali, né? Na morte do... Tem muito, né? Do Rod Steiger, quando a coisa começa a ficar mais pesada, mais cabeluda, né? Mesmo no filme, né? Aquela cena ali é de matar, né? Quando ele encontra o corpo do irmão, né? Depois é a outra cena que antes tem sangue também, né? Que ele corta a mão quebrando a porta, né? E tal. Sim, é verdade. Fica com aquela mão toda ensanguentada. E aquela cena é muito legal também, né? Que o caminhão passa e depois é que ele olha e vê que o cara tá lá pendurado, lá com um gancho, né? Bem morte de estivador ali, né? Os caras matam o maluco e penduram ele com um gancho de estivador. Quem adora esse filme, claro, né? Você já citou aí o Scorsese, né? Grande influência para ele esse filme, né? Agora, o lado triste é que assim, teve a tal comissão de investigação, mas não mudou muita coisa não, porque depois teve eleição e acabou sendo eleito lá o mesmo cara, entendeu? E ele continuou, o tal do Joe Ryan, ele que era o da vida real lá, na verdade seria o Johnny Friendly da vida real, mas não era o chefão máximo, ainda tinha um acima dele que era o McCormick lá, que seria representado pelo cara lá que tá vendo TV lá, né? E não acabou que não mudou, porque a coisa era tão arraigada, o esquema assim, e inclusive isso de certa forma também está no filme, quando o personagem do Johnny Friendly meio que derrotado, entre aspas, ele vira e fala, I'll come back, eu vou voltar. Isso é uma questão que eu acho interessante também nessa sequência final, é o seguinte, porque a coisa é meio simbólica, né? Aquela história do Marlon Brando ter que levantar para levar o povo, ele tem que ser o primeiro para entrar e tal, é legal, a gente compra aquilo, é um ótimo final, excelente final, mas é algo simbólico. E para mim, pelo menos, eu não sei vocês, mas fica a impressão de que aquilo ali, cara, você não sabe o dia de amanhã. O que vai acontecer depois? Depois o Johnny Friendly volta, cara, e ferra todo mundo ali. Porque não foi substituído de verdade, né? Só tem uma situação ali, mas e aí? Quem que tá no lugar? E quem que vai fazer todo... Não é? Quem que vai fazer todo o sistema de novo ali funcionar? Numa situação real, quase que dá pra apostar que o personagem do Terry Malloy, mais dia, menos dia, vai aparecer boiando no rio. Provavelmente no dia seguinte. Não vai ficar assim, né? Não vai ficar assim. Inclusive, eu acho interessante isso, porque, eu posso estar enganado, mas não tem uma resolução do tribunal, né? Ali no filme. Você não sabe o que acontece. Tanto é que o Johnny Friendly tá solto lá naquela cabaninha deles lá na sequência final, né? Não, então, claro, estou falando aqui do caso real. No caso real, as conclusões foram, olha, tem que melhorar um pouco ali aquele sistema do shape-up ali, né, já tem uma escala definida, com antecedência e tal. Tem que ter eleição, né, pro sindicato. Aí fizeram a eleição e o cara foi eleito de novo, quer dizer, não adiantou muita coisa, né? Só que, como eu falei, aí alguns anos depois, coisa que ninguém ali poderia imaginar naquela época, a situação acabou sendo bem modificada por conta do negócio do porto ficar meio que obsoleto, por causa da questão dos containers, né? Agora, outro cara que a gente não falou ainda, eu acho legal falar, é o Leonard Bernstein. Né? Sim, eu cheguei a citar ele nessa sequência final aí, que a música dele... É a única trilha para cinema feita por esse cara que, pelo menos nos anos 50, final dos anos 40 já, ele era talvez o mais famoso da música clássica americana, tanto como compositor, como maestro, né? E ele até já tinha pretendido fazer trilha para filme, tudo, mas nunca tinha dado muito certo, principalmente por falta de tempo. Ele era um cara com muita
muito solicitado, né? Então a trilha era algo que demandaria muito. E aí ele acabou recusando, ele inclusive no primeiro contato ele recusou, justamente por falta de tempo, achou que não ia dar conta. Depois, o que fizeram? Montaram lá uma raw cut lá, que eles falam, um copião, uma prévia do filme, ainda não pronto, não montado, né? E ele assistiu e adorou. E aí falou, não, vou fazer. E ele ficou imerso na coisa, ele ficou com essa cópia lá com ele, tinha uma moviola, ele ficava indo e voltando, contando certinho os tempos e tal, para a entrada das deixas ali. Nessa trilha está muito claro que foi feita cena a cena, né? Por cada cena você tem uma entrada de orquestra, uma instrumentação, isso está bem claro, né? Assistindo o filme, né? Só que ele, como era novato nesse negócio de fazer trilha, ele errou em algumas contas ali de tempos e tal, então eles precisaram, na hora de fazer a montagem final, dar uma ajeitada aqui e ali, e isso realmente acabou deixando ele chateado. Então ele nunca mais fez outra trilha. Ele falou, não é pra mim esse negócio, nunca mais. Vou se meter com essa galera de cinema. Eu achei que ficou muito, muito legal. Tanto é que na hora de gravar mesmo, a orquestra lá e tal, ele nem quis reger, né? Porque até para reger e tal, precisava ser um cara que conhecesse todas essas manhas de encaixar a trilha no filme, né? Então ele deixou de lado, ele acabou sendo realmente compositor, mas não regeu. E agora, causa até confusão, até em mim, eu fiquei pensando, mas como assim única trilha, né? Tem uma trilha que eu conheço bem, que eu escutava bastante, que é do West Side Story, né? Amor Sublime Amor, mas na verdade é porque ali ele criou um musical, né, da Broadway, West Side Story. Ele criou um musical cujas músicas daí foram aproveitadas no filme lá do que é um filme em função das músicas, né? Não a música em função do filme, né? É outra concepção, né? Outra concepção. Interessante. Vamos finalizando, galera. Então, só fechar, né, com aquela nossa obrigação contratual, né, de falar que esse filme concorreu a 12 Oscars, ganhou bastante, 8 no total, né, melhor filme. O Bernstein foi o que perdeu, né? Perdeu, né? Mas melhor filme, Tionkin, né? Diretor pro Elia Kazan, ator principal, né, pro Marlon Brando, atriz coadjuvante, Eva Marie Saint ganhou seu primeiro Oscar no primeiro filme que ela fez, seu único Oscar, né, eu acho. Roteiro pro Bud Schulber, direção de arte, fotografia em preto e branco e montagem também. Então 8 Oscars aí no total. Perdeu. Engraçado é que concorreu a 3 Oscars de ator coadjuvante, né? Difícil isso que eu ia falar. Fazer isso. Isso que eu ia falar. Isso acabou meio que atrapalhando, né? Eu acho que dividiu muito e nenhum dos 3 ganhou, né? Deve ter sido isso mesmo. Que foi o Lee Jacob, Karl Malden e o Rod Steiger, né? Os 3 concorrendo. Algo raro, né? Eu até cheguei a ver quem ganhou, mas eu não anotei e me esqueci já. Foi o Edmond O'Brien que ganhou para Condessa Descalça. Isso mesmo. Foi. Interessante, né? O filme concorreu a 5 Oscars de atuação, né? Esse filme tem que ser estudado por atores. Realmente estão bem parelhas as atuações dos 3 ali, né? Não dá pra destacar. Muito dividido, né? Nenhum, né? Mas talvez o Karl Malden tenha mais tempo de tela ali, eu acho, não sei. O Lee Jacob tem muito também, né? E o Lee Jacob, ele me lembra muito o personagem que depois a gente vai ver no 12 Homens e uma Sentença, aquele cara tá sempre a ponto de explodir, sempre raivoso. Raivoso. O cara tá cuspindo ódio ali. Interessante, a gente não falou daquela cena. A gente falou do padre, eu me lembrei, tem uma cena que eu gosto bastante no filme também, a cena em que ele confessa pra Ed, né, que ele participou do assassinato sim, do irmão isso é muito legal dela, e que o padre meio quase manda ele lá falar com ela, né, ele desce ali, vai falar com ela e tem o uso do som, aquela coisa, a gente não escuta ele falando, né, porque a gente já conhece a história, dela, né, eles não precisam contar de novo, aí eles fizeram a cena pra também não tem que ficar repetindo o que a plateia já sabe, né? Foi uma solução inteligente aquilo ali. Eu acho muito bacana aquela cena ali. É um ruído de comunicação, muito literalmente. Mas só para encerrar
pelo menos da minha parte aqui, esse filme estreou então em Nova York, né, em 54, e sucesso, né, de crítica, de público, mas fez muito sucesso, principalmente no meio ali do criminal de Nova York, né? Talvez até para ver exatamente como que estariam retratados no filme e tal. Os caras adoram isso, né? Esses caras estavam na primeira sessão. Eu não lembro exatamente quem que falou isso, foi o Kazan, se foi o Schubert, mas falou o seguinte: se estava presente na primeira sessão de exibição do filme na estreia, e que se fizesse uma batida ali e prendesse uns 200 primeiros da fila, iam limpar a cidade de Nova York. Porque todos os principais criminosos da cidade estavam ali para assistir. O Al Capone não tinha uma cópia lá do Scarface, do Howard Hawks, né? Esses caras adoravam essas coisas, né? Se ver retratado dessa forma e tal. Curioso isso. Mas é isso aí então, galera. Muito bom. No próximo a gente vai fazer os filmes de Sergei Eisenstein, parte final, Que Viva México, Cavaleiros de Ferro, Ivan o Terrível, parte 1 e parte 2. Mas estão dando adeus aqui. Valeu mais uma vez, Pedro, pela tua participação aí, cara. Maravilha. Agradeço. Esperamos contar com você aí para outros episódios. Com certeza. Com certeza. Beleza, Alexandre. Valeu, Fred. Até a próxima. Valeu, Pedro. Até Obrigado mais uma vez. Um abraço. All right, let's go to work. Remember every one of you! I'll be back!